Boa noite a todos. Meu nome é Pedro e eu vou estar dando a pregadinha esse sábado. Se vocês tiverem a possibilidade de abrir em Marcos 16:7, que vai ser o meu versículo inicial. Agora vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. A pergunta que eu quero trazer inicialmente é: por que Pedro? Pedro foi o apóstolo que negou Jesus. Pedro foi o cara mais esquentadinho. E Deus me desenhou que nem Pedro. Até o meu nome é igual. Então, muitas vezes a gente acaba sendo Pedro. O cara que nega Jesus, às vezes, mesmo sem perceber. E daí eu decidi trazer alguns pontos da própria ressurreição de Cristo para chegar no meu ponto. O primeiro é de Jesus ressuscitar num domingo, numa manhã ainda escura. Na tradição judaica, o domingo simboliza um reinício, um novo ciclo. Então Jesus entra como o novo início da terra. Ele entra como uma possibilidade da gente ser mais perto de Deus. E se uma manhã ainda sem luz, é porque Jesus entra como toda a luz e a única fonte de luz do meio das trevas. Também anuncia sobre a Galiléia. E Jesus cresceu na região da Galiléia. E ele começou tudo lá. Mas a Galiléia não era uma terra legal a princípio. Era uma terra pobre, uma terra de judeus que eram julgados como inferiores. Porque eles tiveram muitas misturas. Todos os impérios que tinham para dominar Israel, dominaram a Galiléia. Eles não eram judeus puros. É maior que a mistura que o Brasil tem, né? Hoje a gente tem asiáticos, tem negros, tem todo tipo de pessoa. E também eles eram um tanto relaxados conforme costumes religiosos. Então eles não eram bem vistos. Também era ditada como uma terra sem profeta, onde o único profeta confirmado foi Jonas. Mas Jesus decidiu crescer lá. E todos os seus discípulos eram de lá, menos Judas Iscariotes. E o ponto final da Galiléia é que Galiléia vem do Galil, do hebraico, e significa anel, onde Jesus firmaria sua nova aliança com as pessoas. E também tem a pergunta de por que Jesus decidiu ressuscitar no terceiro dia. Em Gênesis 40:20 é mostrado onde José faz uma profecia para dois homens. Um deles ia morrer e o outro ia ganhar um presente do faraó. O que quer mostrar? No Velho Testamento, o número 3 era levado como um desafio de vida ou morte. E esse número, além de mostrar a perfeição na tradição judaica, ele traz a visão de que Jesus venceu a morte. E o último ponto que eu quero trazer antes da aplicação é sobre o pano que enrolava a cabeça de Jesus. Em João 20 especificava um pano que enrolava propriamente a cabeça de Jesus. E fala que todos os outros panos do corpo dele estavam jogados no chão. Mas o pano da cabeça não. Ele estava enrolado ao lado. E o que isso quer dizer? Na tradição judaica, quando um senhor vinha para comer na sua casa, ele podia fazer duas coisas com o guardanapo. Ou ele só amassava e deixava ele em cima do prato, o que quer dizer que ele terminou. Ou ele podia dobrar ele e deixar do lado do prato, que queria dizer que ele ia voltar. Ou seja, Jesus já tinha anunciado que ele ia voltar para ver os discípulos. Agora a aplicação final que eu quero trazer. Vocês viram que tudo que Jesus fez aqui em toda a criação é perfeita? Ele não teve um erro e tudo tem propósito. Mas a gente é perfeito? Vocês podem me responder. O que acontece? A gente pode alcançar essa perfeição, só que não do jeito como a gente pensa. A gente pode chegar à perfeição pelo meio do nosso chamado. Como cada coisa na ressurreição tinha um propósito, a gente também tem um propósito. Como o meu pode ser pregar, de alguns aqui pode ser cantar, provavelmente o meu não é. Pode ser o ministério do anonimato, que é a oração, mas que é o ministério mais poderoso. Então todos temos chamado.
e todos podemos ser perfeitos. Eu não estou dizendo que a gente vai parar de pecar, porque o nosso perfeito é diferente do perfeito de Deus. É que nem, dá um exemplo prático. O aspirador, ele é perfeito para limpar o chão, mas ele é horrível para limpar o teto. É isso que a gente é. E a resposta final que eu quero falar sobre Pedro é que Deus gosta de pegar o barro mais sujo e ele não olha como se fosse só barro. Ele vê o nosso potencial, o que a gente pode ser, não o que a gente é agora. Então Deus faz a gente tão próximo dele, vendo o nosso potencial, não o nosso ser. É isso que eu queria trazer para essa noite e eu agradeço essa chance. Tanto que dia 27 foi o meu aniversário e eu acho que esse é o maior presente que eu podia receber. Muito obrigado.